Se você tinha uma placa-mãe ou um laptop Asus no final dos anos 2000, talvez se lembre de que, antes de seu sistema operacional começar a inicializar, às vezes você via uma tela inicial de algo chamado SWAIT. Agora, talvez você tenha investigado isso e descoberto o que era. Talvez você tenha descoberto como desligá-lo. Ou talvez você tenha ignorado completamente, como eu fiz. Mas, de qualquer forma, ele sempre viveu no fundo da sua cabeça. Porque mesmo se você tivesse verificado, mesmo se você o tivesse usado, você provavelmente ainda se pergunta do que se tratava, como funcionava, para quem era. Boas notícias. Eu tenho as respostas para as perguntas que você realmente não se importou o suficiente para fazer. Este é o episódio 2 do Quick Start, um programa sobre inicialização rápida de sistemas operacionais integrados do final dos anos 2000. E se você quiser a história completa, pode assistir ao episódio 1. Mas não é necessário. Tudo o que você precisa saber é que no final dos anos 2000, muitos computadores de baixo custo, especialmente laptops, demoravam muito para inicializar. Em parte, isso acontecia porque os discos rígidos eram lentos e os ESDs não eram comum ainda. E em parte foi porque o Windows se tornou muito maior e mais complexo quando o Vista foi lançado. Os fabricantes de PCs simplesmente ignoraram o problema e deixaram os computadores lentos e miseráveis por alguns anos. Mas algumas empresas tentaram realmente resolver isso. Eles não conseguiam tornar o Windows mais rápido e não venderiam um hardware melhor pelo mesmo preço. Então a solução mais comum era oferecer um segundo sistema operacional muito mais leve que você pudesse inicializar em vez do Windows. Neste episódio, veremos provavelmente o mais popular e aquele que você pode ter tido sem nem perceber. Asus colocou o Expressgat na frente de toneladas de pessoas, embora a maioria de nós nunca tenha se incomodado em pesquisar sobre isso. Na verdade, era uma reformulação de um pacote de software de terceiros chamado Splashtop. E isso está de fato relacionado ao aplicativo moderno de mesmo nome, mas apenas porque a mesma empresa fez os dois. Hoje em dia essa empresa se chama Splashtop, e o produto que eles fazem é um concorrente do TeamViewer. Mas eles costumavam ser chamados de Device VM, e o Splashtop que eles estavam vendendo em 2007 era um produto completamente diferente. Vamos entrar nos motivos por trás disso, mas se você usou o Expressgat naquela época, provavelmente não sabia de nada disso. Você provavelmente nem sabia que o tinha. Você acabou de comprar um computador, ligou e descobriu por puro acidente que ele tinha esse recurso. Então vamos lá. Vamos pular para o Expressgat totalmente às cegas e ver como foi a experiência. Este é um Asus P6T Deluxe 2. É uma das muitas placas-mãe de desktop que vieram com o Expressgate integrado. Ele usa um socket 1366 MRI7 e veio com 12 GB de RAM. Então, eu simplesmente deixei tudo isso lá. Vou instalar uma placa de vídeo básica. E, obviamente, vamos precisar de um teclado e um mouse. E é isso. Não estou adicionando nenhum tipo de armazenamento. Não há disco rígido, nenhuma unidade USB, nada. E agora vamos em frente e ligar. E aqui está a tela inicial que deixou muitos de nós perplexos. Agora, se eu esperasse apenas uns 10 segundos, isso prosseguiria com a inicialização normal, o que obviamente falharia, já que não há disco rígido. Então, em vez disso, vou passar o mouse aqui e clicar em Web. E isso prosseguirá com a inicialização e vamos contá-la. 1234.5, 1678. 910. E somos inicializados para algo. Ok, provavelmente foram uns 12 segundos. Porque eu estava falando, em vez de contar. Mas de qualquer forma, estamos aqui, onde quer que seja. Ok, então, seu PC pode inicializar tão rápido hoje em dia. Mas no final dos anos 2000, quando quase todo mundo usava discos rígidos giratórios, 60 segundos era um tempo de inicialização bastante razoável. E muitos computadores demoravam muito mais do que isso. A máquina que vimos no último episódio levou 4 minutos para chegar a uma área de trabalho utilizável. Então, inicializar em 10 segundos versus 240 foi bastante surpreendente. Mas o que exatamente inicializamos aqui? Bem, acho que não precisamos prolongar isso. Este é o Splashtop, uma distribuição especializada do Linux. Não acho que ninguém esteja surpreso com isso. As guias do Linux têm um certo brilho, especialmente nesta era. É inconfundível. Além disso, enquanto estava começando, vimos brevemente o cursor do mouse Classic X. Então sim, é bem óbvio que é Linux. E faz todo sentido usar o Linux para esse propósito, porque ele não tem custos de licenciamento, o que é importante quando você está tentando adicionar recursos sem nenhum aumento de preço. Mas também porque pode ser reduzido a um produto viável mínimo absoluto. Parte do motivo pelo qual o Windows Vista demorou tanto para inicializar é que ele estava carregando módulos de suporte para uma variedade incrível de coisas. Pré-buscando software apenas no caso de você decidir iniciar um determinado aplicativo, verificando todos os arquivos do sistema operacional para corrupção e assim por diante. O Vista tem que carregar centenas de arquivos para inicializar. O Linux pode se safar com cerca de meia dúzia, e é por isso que você pode usá-lo para executar um roteador doméstico de baixa qualidade ou um reprodutor de DVD que tem apenas 8 MB de memória e tem que inicializar em apenas alguns segundos. Mas para que isso funcione, você precisa remover tudo o que o usuário não vai precisar. E como você pode saber o que é isso a menos que saiba exatamente o que eles vão fazer?
Os sistemas operacionais de uso geral não podem saber que um usuário pode iniciar qualquer aplicativo imaginável, um bloco de notas, um navegador da web, Photoshop, um videogame, o que for. Então, como a VM do dispositivo lidou com esse enigma? Bem, é muito simples. Eles garantiram que sabiam que você estaria executando ou entregar a distribuição Linux menos funcional que existe. Por exemplo, não há drivers de dispositivo. Isso não é exagero. As distribuições Linux modernas têm suporte para dezenas de milhares de dispositivos que remontam aos anos 90, e em alguns casos, aos anos 80. Mas esta não tem nada. Você deve ter notado que, quando ele inicia, leva um tempo considerável para desenhar a janela do navegador. E isso porque ele não tem driver gráfico. Como esta é uma placa-mãe de desktop, eles não poderiam saber qual placa de vídeo você colocaria nela. O Linux normal resolve esse problema incluindo, ou pelo menos disponibilizando todos os tipos de drivers para AMD, Nvidia e Intel. E, particularmente nesta era, todos eles eram notoriamente não confiáveis. Eles podem ter tentado habilitar recursos que sua placa não suportava, ou eles estavam simplesmente cheios de bug. Além disso, eles podem ocupar mais recursos do sistema e assim por diante. Então, Device VMS simplesmente não incluía nenhum driver gráfico. O que estamos vendo aqui é uma variante do sistema de janelas X, chamado Gziza, que fala com sua placa de vídeo diretamente com o protocolo Visa BIOS. Essa é a linguagem básica universal que toda placa de vídeo fala desde o início dos anos 90. É incrivelmente ineficiente. Ele não tem aceleração de hardware, então as atualizações de tela são agonizantemente lentas. Mas o código é tão microscópico que eles poderiam simplesmente construí-lo diretamente no servidor X. Ele funcionará em qualquer placa de vídeo que possa ser fisicamente conectada a esta placa e nunca travará. E essa é a filosofia da Splashtop. Não inclua nada que seja desnecessário. E é por isso que há um total de 5 aplicações, na verdade 4, já que uma é mentira. Temos jogos da web, fotos, bate-papo e Skype. É isso. Você pode escolher um do Boot Splash, como eu acabei de fazer. Selecionei Web. Então, ele inicializou imediatamente, abriu o navegador da web. E isso acaba sendo um Mozilla Firefox fortemente modificado. Agora, isso é de cerca de 2008, então se tentarmos realmente ir a qualquer lugar, obviamente isso não funciona porque o pacote SL está décadas desatualizado. E mesmo se pudéssemos chegar lá, este navegador não suporta 80% do JavaScript que está em uso pesado atualmente. Mas podemos ir para sites que não são lixo moderno da Web 5. Aqui está o meu, por exemplo. Isso é limitado a HTML2 com algum CSS, leve, sem JavaScript e sem SSL. Então, ele carrega muito bem. Uau! Aparentemente há algo errado com o meu site porque esta página está exibindo todos esses avisos de CLL. Não deveria haver nenhum SSL aqui. O que aconteceu? Bem, isso foi estranho. De qualquer forma, aqui está meu gato. Se fosse 2008 agora, isso seria perfeitamente viável para acessar a web. Ele até ostenta Adobe Flash, então você pode acompanhar o ensopado de carne do Homestar Runner, sim, ele está quebrado. Como este é o Firefox, que estava mais ou menos no topo do jogo de navegadores na época, ele naturalmente exibe sites contemporâneos sem problemas. Mas é só isso que ele faz. Todas as funções desnecessárias foram removidas. Então, se subirmos aqui e começarmos a escolher os menus, por exemplo, supondo que você esteja familiarizado com o Firefox do final dos anos 2000, você notará que um monte de coisas está faltando. Por exemplo, não há opção de salvar no menu de arquivo. Ele simplesmente desapareceu. Isso não é tudo. O VM do dispositivo veio com um facão e arrancou tudo, exceto a navegação básica. Então, se formos para ferramentas, não há gerenciador de complementos, não há seção de configurações além da configuração básica de proxy, e não há gerenciador de downloads porque, como você deve ter adivinhado até agora, este sistema operacional é quase totalmente somente leitura. Obviamente, você pode gravar dados em algum lugar, caso contrário, eles teriam que remover o menu de favoritos. Mas isso ainda está aqui e funciona. E há algumas configurações do sistema operacional que você pode ajustar. Se descermos e abrirmos o painel de controle, teremos, você sabe, idioma de entrada de data e hora. Você pode alterar a resolução da tela e pode definir algumas configurações de rede. Se estivéssemos em um laptop, poderíamos até entrar em uma rede sem fio, e você certamente não gostaria de inserir novamente suas informações de IP ou sua senha de Wi-Fi toda vez que reiniciá-lo. Portanto, há alguma capacidade para salvar dados, mas é estritamente limitada. Novamente há coisas que os desenvolvedores poderiam prever. Não tenho 100% de certeza de como esse sistema de arquivos funciona, mas minha suposição é que todas as coisas que você pode editar vivem em uma partição muito pequena, talvez apenas alguns megabytes, e o resto do sistema operacional é totalmente somente leitura. Portanto, não há nenhum lugar para salvar arquivos dentro deste ambiente. E você não pode acessar nada em sua unidade normal do Windows. Provavelmente porque nesta era o suporte NTFS, no Linux não era totalmente confiável. Você poderia ler com segurança um disco do Windows, mas escrever nele geralmente não era recomendado. Portanto, este sistema operacional basicamente não tem capacidade de trabalhar com arquivos. Ele é destinado apenas para uso na nuvem. E ainda assim, se formos até a barra de ferramentas aqui e clicarmos no ícone do disco, ele abrirá um navegador de arquivos. Isso parece bem sem sentido.
E com certeza, com as limitações em vigor aqui, não está claro por que eles o incluíram. Então, na verdade, vou apenas conectar um disco rígido com uma instalação do Windows para fazer meus próximos pontos. Tudo bem. O disco rígido está conectado. Reiniciei a máquina. Estamos de volta onde estávamos. E você notará imediatamente que não há nada na árvore de pastas, exceto mídia, e não há nada lá dentro. Você não consegue ver o sistema de arquivos do ExpressGate, nem o disco rígido. A única coisa que isso mostrará é uma unidade USB. Então, se eu colocar um aqui, ele aparece imediatamente, e eu posso navegar no disco. Mas há muito pouco que você pode fazer com isso. Este gerenciador de arquivos é baseado em um projeto de código aberto existente chamado PCMan-FM, e eles deixaram a maior parte dele intacta. Então há ícones integrados para todos os tipos de coisas. Arquivos de texto MKV e EXE, na verdade, recebem uma pequena prévia. A Avis tem ícones, então parece que essas coisas vão abrir se você clicar nelas. Ele até exibe miniaturas para JPEGs, coisas do TGA e coisas assim. Mas basicamente não há associações de arquivos aqui. Nada acontece quando você clica em nada disso. E claro, sim, você sabe, eles não enviaram um Media Player, eles não enviaram um editor de arquivo de texto, nada disso. Temos apenas os 5 aplicativos aqui embaixo. Então faz sentido que tão poucas dessas coisas funcionem. Mas você pensaria que eles teriam filtrado isso apenas para os tipos de arquivo com os quais você realmente pode fazer alguma coisa. Acontece que são apenas JPEGs. Eles abrem no visualizador de fotos, mas veremos isso mais tarde. E mesmo que o visualizador de fotos funcione, é meio desagradável de usar. E você esperaria poder simplesmente arrastar um JPEG para a janela do navegador, mas não, isso não funciona. O navegador foi modificado. Então é impossível carregar arquivos do seu disco rígido. Você não pode arrastar coisas para ele. O menu de arquivo não tem a opção de abrir. E embora suporte tecnicamente o prefixo de 2 pontos / para acesso ao disco local, ele parece funcionar apenas com arquivos iniciados a partir do gerenciador de arquivos. E a única coisa que encontrei no gerenciador de arquivos que funciona por algum motivo são arquivos em lote, que abrem no navegador como texto, o que é estranho. Caso contrário, qualquer tentativa de navegar para uma pasta, por exemplo, ou para um arquivo dentro dessa pasta, simplesmente para e limpa a barra de endereço. O navegador de arquivos em si também não tem barra de endereço, então você não pode simplesmente apontá-lo para a raiz do sistema ou algo assim. E para encurtar a história, passei várias horas tentando desbloquear essa coisa de todas as maneiras que pude pensar. E realmente parece que você não consegue. Existem maneiras de hackear isso. Falarei sobre isso mais tarde. Mas esperava que, por exemplo, a VM do dispositivo tivesse perdido um botão de navegação de arquivo oculto nas configurações do Firefox. Algo assim. Isso permitiria que você navegasse até um aplicativo de terminal e o abrisse, e realmente obtivesse o controle do sistema. Ser capaz de fazer isso sem modificar o sistema operacional teria sido legal, mas mesmo se fosse possível, isso foi raspado de todos os utilitários úteis, então seria inútil de qualquer maneira. Portanto, até onde posso perceber, há apenas uma operação de arquivo que este sistema operacional é capaz de fazer. Se você clicar em um arquivo no seu navegador que pode ser baixado, ele permitirá que você o salve em um pendrive. É isso. Acho que já está ficando claro que o ExpressGate foi criado para não especialistas em computadores. Até o Device VM provavelmente percebeu que nenhum nerd tocaria nisso nem com uma vara de 10 pés. Quer dizer, isso não é verdade, aparentemente, porque algumas pessoas comentaram no meu último vídeo dizendo que usaram e amaram o ExpressGate. Mas não tenho certeza do que, para ser honesto, elas tiraram dele. E a maioria dos comentários que recebi foram de pessoas que disseram que experimentaram, acharam idiota e nunca mais tocaram nele. Isso, falando de modo geral, não era para nós. E isso é uma chatice. Se o navegador de arquivos permitisse que você visse seu sistema de arquivos local, você poderia usá-lo para recuperação de dados, mesmo que não tivesse acesso a um CD ao vivo ou USB, para inicializar, se ele tivesse um terminal que permitisse verificar seu sistema de arquivos quando seu sistema operacional normal não inicializasse. Ou você pode gravar uma imagem ao vivo em uma unidade USB de dentro deste ambiente para poder fazer a recuperação adequada. Isso teria sido uma loucura, querida. Nós teríamos adorado em 2007. Teríamos comemorado. Teria sido falado em todos os fóruns de overclocking do /The Works. Quer dizer, eu sempre pensei que os computadores deveriam ter algum tipo de sistema operacional integrado desde que eu tinha 12 anos. Eu acho que deveria ser legalmente obrigatório, então eu teria sido totalmente a favor. Mas não é isso e não tenho muita certeza do porquê. Obviamente você não quer confundir o usuário médio com toda a lista de sistemas de arquivos acessíveis. Você sabe, mostrar a eles a partição de recuperação oculta do Windows e tudo mais. Mas por que não escondê-la atrás de um botão avançado? É um espaço livre. E meu primeiro pensamento sobre o porquê de eles não terem feito isso foi bem. Eles não querem encher tanto o sistema com drivers para tudo que existe no mundo. Então talvez eles tenham pulado os módulos de disco e sistema de arquivos para manter um inchaço baixo. Mas essa foi realmente a única explicação que consegui pensar. E você descobrirá momentaneamente que essa definitivamente não é a causa. Vamos em frente. Até agora, vimos mais de 50% do que esse sistema operacional pode fazer. Vamos ver o resto. O próximo aplicativo na barra é Jogos, e é falso. Na verdade, é apenas um link para um site que, claro, está morto há muito tempo.
Mais uma vez ofereceu um monte de jogos casuais presumivelmente gratuitos, presumivelmente todos bem miseráveis, presumivelmente todos Flash Sludge, como era típico da época. Então é isso. O próximo ícone é para o gerenciador de fotos. E é aqui que eu começo a fazer outra piada sobre software Flash de baixa qualidade, porque isso também é isso. Aqui está. E logo de cara, se você clicar com o botão direito, você obtém a marca da besta para meados dos 2000. O pequeno menu, que era o equivalente então à sensação que você tem agora, quando percebe que um aplicativo foi transformado em um Electron, ele dizia que você provavelmente estava prestes a ter um tempo muito medíocre. E de fato, você teria, porque este é um programa extremamente limitado. Aqui está o que podemos fazer com ele. Podemos selecionar um arquivo do nosso disco USB. Ok, acabei de perceber que isso está rodando em 800 por 600 e não podemos ver a interface do usuário inteira. Isso não funciona corretamente a menos que seja pelo menos 1024 por 768. Então por que eles ofereceram a opção? A propósito, alterar as resoluções requer reiniciar o sistema operacional. É muito pitoresco, muito anos 90. Aqui está o que ele pode fazer. Podemos abrir nossa unidade USB, podemos selecionar uma imagem, podemos girá-la, podemos dar zoom. E é basicamente isso. É como se fosse tudo o que podemos fazer. Podemos adicionar a imagem a um álbum. Mas não sei por que você faria isso. Por que você não pode ler esses álbuns no Windows e eles só funcionarão se a unidade USB estiver conectada? Então, qual é o objetivo? Você também pode supostamente enviar fotos para o Flickr, ou pelo menos você podia em 2008, quando a API ainda funcionava. Mas sim, não há mais nada que você possa fazer aqui, até onde eu sei. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Até que dei outra olhada enquanto estava ajustando este script, e notei que havia essas duas pastas aqui em cima. Agora, lembra quando eu disse um minuto atrás que o Expressgat não lê a unidade host por motivos? Bem, acontece que ele fará isso. Só aqui. Em nenhum outro lugar em todo o sistema operacional. Apenas aqui. Quando eu estava testando isso inicialmente e escrevendo o script, eu não tinha um disco rígido conectado. Mas quando conectei um, percebi que quando você abre pastas de usuário... Ei, você poderia dar uma olhada nisso? Essa é sua pasta de usuário de dentro do Windows. Na verdade, a opção de pastas adicionadas aqui permite que você navegue por todo o seu disco. Você pode detalhar qualquer lugar e selecionar uma pasta para visualizar daqui. Então o dispositivo VM agrupou o sistema de arquivos e os drivers de disco. Eles simplesmente não permitem que você os use para nada prático. Sim, de qualquer forma, é só isso que há no gerenciador de fotos. Então podemos passar para o aplicativo de bate-papo, que é o Pigeon. Eles nem se deram ao trabalho de renomeá-lo. Este é o cliente de mensagens instantâneas multirede, que costumava ser chamado de jogo e era muito popular quando havia redes iam às quais ele podia se conectar. Nem preciso dizer que este não se conectará mais a nada, pois ele só suporta IM, Google Talk, MSN, Keki e Yahoo, todos os quais desapareceram. Havia um plugin IRC para isso, e ainda seria útil, mas é claro que eles não o incluíram por algum motivo. Eles estavam fazendo isso de propósito? Eles estavam tentando afastar os nerds? Talvez seja isso. Eles não queriam nerds usando seu sistema operacional. Agora passaremos para o aplicativo final, que nem precisamos abrir. É o Skype, que era muito popular no final dos anos 2000 e inútil agora, desde que desligaram a rede. E é isso. Esse era o Expressgate. Você viu tudo quando sua placa-mãe exibiu aquela tela inicial e você a ignorou. Isso é o que você estava ignorando. Nada de importante. E era muito fácil de ignorar. Foi fácil não perceber que você tinha um portão expresso, apesar de ser inevitavelmente óbvio, porque somos condicionados a esperar e ignorar ruídos de nossos PCs. Até onde eu sei, a Asus nunca realmente anunciou essa coisa, exceto na caixa da placa-mãe, que estava coberta de jargões publicitários altos e sem sentido que aprendemos a ignorar. Nós ignoramos a caixa e olhamos apenas as folhas de especificações. E geralmente em sites de análise independentes, eles mencionam isso no manual, mas me mostra um nerd que lê manuais. E havia configurações sobre isso na configuração do CMOS. Mas isso é cheio de coisas que você nunca entenderá. Coisas destinadas a dar suporte a um aplicativo estranho entre milhões, como um Say1, suporte e ou pré-busca de linha de cache adjacente. Isso foi simplesmente ignorado junto com toda essa porcaria. E quando você ligá-lo, é claro que sua máquina exibirá um enorme banner de portão expresso em tela cheia, encorajando você a selecionar uma opção ou texto que diz portão expresso não presente. E isso deveria ter nos deixado curiosos. Mas aparentemente, muitas pessoas, incluindo eu, simplesmente ignoraram tudo isso. Não sei se posso falar por alguém além de mim, mas aqui está a minha perspectiva. Na era moderna, o firmware da placa-mãe pode parecer muito impressionante e cheio de recursos. Se você reiniciar seu PC e clicar em Delete, provavelmente acabará no que parece ser um sistema operacional completo, com suporte a mouse e gráficos coloridos. E você pode realmente fazer coisas dentro dele. Há medidores que mostram a saúde do seu sistema, você pode atualizar seu BIOS, escolher um dispositivo de inicialização e inicializá-lo instantaneamente. Coisas assim. É isso que vemos das capacidades intrínsecas de nossas placas-mãe hoje em dia, supondo que você as veja.
Os PCs modernos podem inicializar tão rápido que nem conseguimos ver o BIOS que ligamos e estávamos imediatamente na tela de inicialização do sistema operacional, ou mesmo diretamente no login em 2008. Por outro lado, o EFI mal existia e o firmware da placa-mãe não parecia muito impressionante. Ele ainda era baseado em BIOS. Ou pelo menos parecia assim. Então o que você viu da sua placa-mãe foi um monte de texto sem sentido, que não mudou ou foi útil para ninguém desde 1993, que você teve que esperar antes que seu sistema operacional começasse a inicializar. E se algo desse errado, você receberia esta mensagem de erro em letras maiúsculas, como se tivesse sido escrita para um computador dos anos 70. A única outra parte da placa-mãe com a qual você interagia era uma ferramenta de configuração de modo de texto, que não havia realmente mudado em 20 anos, e parecia ter sido construída para um 386. Geralmente ela não conseguia fazer nada imperativo como atualizar seu BIOS ou inicializar um dispositivo específico sem salvar e reiniciar. E muitas vezes, se houvesse um menu de inicialização integrado ou algo assim, você tinha que lutar para fazê-lo aparecer martelando uma tecla no seu teclado o mais rápido possível. E muitas vezes ele não notava, e você tinha que reiniciar e tentar novamente. Então, para mim, o firmware da placa-mãe na época parecia instável e incrivelmente estagnado. Era como se eles estivessem apenas comprando o mesmo pedaço de código BIOS pré-rolado que foi publicado pela primeira vez em 1996, e fazendo as menores alterações possíveis para caber na placa antes de enviá-la, e provavelmente era exatamente isso que eles estavam fazendo. Então eu sabia que era concebível que uma placa-mãe pudesse ter funcionalidade integrada, além de verificar dados do pool DMI. Mas eu simplesmente não achava que nenhuma empresa se incomodaria. Então, quando vi a tela inicial do ExpressGate, acho que presumi que era uma ferramenta de biosplashing excessivamente elaborada com a qual eu não me importava, porque isso era uma coisa na época ou algum tipo de anúncio. Quer dizer, essa foi a época em que eles começaram a adicionar telas de inicialização que anunciavam a placa que você já havia comprado. As empresas de placas-mãe vivem neste purgatório aterrorizante, onde fabricam produtos caros com os quais ninguém interage diretamente. É incrivelmente difícil fazer alguém amar uma coisa que existe apenas para fazer a coisa de outra pessoa funcionar. Os computadores se parecem com seu sistema operacional, não com seu hardware. E acho que imaginei que essa coisa do ExpressGate fosse uma tentativa desesperada de me fazer perceber que minha placa-mãe existia. É como aquela parte sobre como cada mensagem importante do seu banco é: "Olá, nós somos seu banco." E como eu disse, mesmo se soubéssemos o que era, a maioria dos nerds não teria usado. Não acho que seja bom. Acho que é ruim, na verdade. Mas a Asus discordou tanto que decidiu colocá-lo em tudo. Eu coloco isso em tudo. Em 2008, a Asus fez um comunicado à imprensa dizendo que eles estariam enviando o ExpressGate em todas as placas-mãe na faixa de milhões por ano. E eles realmente fizeram isso. Disseram-me que até mesmo as placas de estações de trabalho estavam recebendo essa coisa, e não tenho certeza do porquê. Vamos fazer a pergunta, mesmo que isso não seja para nós, para quem era? Com base em que argumentos a Asus vendeu isso? Bem, eles anunciaram na frente da caixa, e o que diz é que há 5 segundos de inicialização online. Bem, nós vimos cerca de 10 segundos, mas vamos dar a eles esse. Ele lista o navegador da web e o Skype como recursos, e é isso. Não há mais detalhes sobre por que uma inicialização de 5 segundos foi valiosa para você. A parte de trás não diz nada e se olharmos para a aba interna, ela diz basicamente a mesma coisa novamente. 5 segundos da inicialização para acesso online. O gerenciador de imagens amigável do mensageiro instantâneo da internet. É tudo o que diz. É apenas uma lista seca de recursos. Então o marketing da Asus foi péssimo. O que outras pessoas disseram sobre isso? Bem, aqui está uma análise do Overclock3D.net. E o que ele diz é que o ExpressGate é um sistema operacional baseado em Linux bacana, que oferece funcionalidade básica fora do seu sistema operacional principal. Resumindo, é um sistema operacional bastante responsivo com uma interface muito intuitiva. Ok, vamos tentar outro. Aqui é a Nantech. Eles explicam como você acessa o ExpressGate e o que ele pode executar. Eles dizem que não trava e que funcionou com os sites que testaram. Você percebeu que ninguém está realmente dizendo por que você gostaria de usar isso? Eles estão descrevendo, mas não estão pintando um quadro de alguém gostando disso. Provavelmente porque eles não conseguem imaginar por que alguém iria gostar. Na verdade, o Hardware Toms, em 2009, descreveu isso como a função ExpressGate habilitada automaticamente que retarda os tempos de inicialização sem adicionar funcionalidade. E foi exatamente assim que eu percebi na época. Foi simplesmente um atraso de 10 segundos no processo de inicialização. Fim da linha. Tentei encontrar uma análise que descrevesse a experiência de usar o ExpressGate em qualquer profundidade e não consegui encontrar nada. A maioria deles apenas menciona como se você já soubesse o que é por alguma análise anterior. Muitos apenas o colocam em uma lista de marcadores e não gastam uma única palavra editorial sobre isso. A única exceção que encontrei foi uma análise da NeoSeeker, de 2008. Eles gastam uma página inteira no tópico, mas são apenas capturas de telas secas de todos os aplicativos. E bem no final, há uma única linha. O ExpressGate é ótimo para permitir que os convidados usem seu PC sem dar a eles acesso à sua área de trabalho. Essa é uma ideia interessante, porque sinto que 2008 foi, no mínimo, o auge dos vírus. Há outro corredor Homestar em outro clipe de corredor Homestar, ali. Bem, você tem que fazer o vício então.
Computador sobre vírus é igual a muito. Sim, esse não é um prêmio muito bom. É uma coisa bem assustadora deixar um visitante usar seu PC Windows. Mesmo que eles estejam em uma conta de usuário limitada, você sabe que eles ainda podem causar danos. Mas se você colocá-los no Spreadsgate, eu prometo que eles não vão conseguir limpar seu sistema porque ele é muito limitado. Isso literalmente não pode fazer mal a nada. Mesmo que houvesse vírus para Linux de desktop naquela época, não há nenhum software aqui que alguém pudesse aproveitar para causar algum dano. Provavelmente seu disco host nem esteja montado a menos que você inicie aquele aplicativo de fotos idiota. Então você está decentemente seguro aqui. E você sabe, muitas pessoas têm familiares que parecem não conseguir parar de destruir seus próprios computadores clicando em coisas que não deveriam clicar. Então você tem que continuar indo e recarregando a máquina deles repetidamente. Bem, pode parecer um pouco insensível, mas você pode simplesmente desconectar o disco rígido e deixá-los usar o Spreadsgate. Eles não conseguem quebrá-lo. Ninguém pode quebrá-lo. Não há nada para quebrar. E esse é um ângulo de marketing legal. Pena que a Asus não o usou. Eles não se preocuparam em escrever a prova de vírus na caixa desta placa. Nem o manual menciona nada. Não diz que seu PC sempre terá um sistema operacional, não importa o que aconteça. Mesmo se seu disco rígido travar, tudo o que diz é que você pode inicializar rapidamente. Essa é a única sugestão que a Asus tem sobre o porquê de você querer isso, e não tenho certeza do porquê isso seria atraente por si só. É como o laptop Sony do episódio, um desta série que foi enviado com um reprodutor de DVD baseado em Linux, no qual você pode inicializar em vez do Windows. E o único argumento que a Sony pode oferecer sobre o porquê de você querer isso é que ele inicializa rapidamente, mas isso realmente não faz muito sentido. Quem se importa se você tem que esperar alguns minutos para inicializar antes de poder passar 1h30 assistindo a um DVD? Que diferença isso faz agora? O Spreadsgate oferece muito mais funções do que o modo instantâneo da Sony, aos trancos e barrancos. Mas neste contexto, não é mais impressionante. A inicialização instantânea em um laptop faz sentido automaticamente, porque você está constantemente desligando a máquina para poder carregá-la para algum lugar e depois ligá-la novamente. A inicialização rápida significa menos tempo desperdiçado, e como você está usando uma bateria, tempo desperdiçado é energia desperdiçada. Então ele se vende até certo ponto. Mas esta é uma placa-mãe de desktop. Não há duração de bateria, e você normalmente não liga um desktop por alguns minutos apenas para desligá-lo novamente quando terminar. Normalmente você está se acomodando um pouco, então alguns minutos de inicialização não importam muito. Você aperta o botão liga, desliga, vai embora, pega uma bebida e quando volta, a máquina está pronta para uso. Então, quem se importa? O Spreadsgate realmente não faz sentido aqui, mas era muito mais razoável como um recurso de laptop. Imagine que você abre a tela e aperta o botão liga-desliga. 10 segundos depois, você está sentado em um navegador da web, tendo desperdiçado quase nenhuma bateria para chegar lá e não tendo perdido tempo parado em um corredor esperando sua máquina inicializar, apenas para poder consultar uma pequena informação. Em uma época em que os smartphones ainda não eram comuns e o modo de espera era confiável no Windows, isso poderia ter sido bem atraente. E para seu crédito, a Asus também vendeu dessa forma. Este é um Asus EPC, ou como tenho chamado ultimamente, o EPI. Você provavelmente se lembra deles. Eles mais ou menos deram início à explosão dos netbooks no final dos anos 2000, com suas telas muito pequenas, bateria de longa duração e preços muito baixos. Quase todo nerd semi-quebrado tinha um naquela época e parece que basicamente todos concordam que eles eram maravilhosos e eram todos pagãos por abandonar o fator de forma. Não posso discutir. Eu nem acho que eles deveriam fazer laptops maiores do que 8 polegadas agora. O primeiro EPC veio com uma mistura especial de Linux que a Asus criou para o sistema operacional primário. Mas não muito tempo depois, eles começaram a enviar máquinas com Windows e ele se tornou o sistema operacional padrão para toda a linha de modelos, que acabou sendo gigantesca. Eles fizeram dezenas de EPCs até pelo menos 2012, talvez até 2014, mas todos tinham especificações de hardware bastante semelhantes. Os primeiros modelos tinham CPUs Celeron e STs integrados, o que era muito estranho para a época, mas a maioria deles era fornecida com discos rígidos, giratórios comuns e CPUs Intel Atom, que eram o mais próximo que a Intel chegou de um SoC estilo smartphone. Não tem muito desempenho, mas é adequado para tarefas básicas e muito eficiente em termos de energia, que era o objetivo do netbook. Na análise dos CNETs deste modelo 2009 EPC1000, eles conseguiram reproduzir vídeos por quase 6 horas e meia com uma única carga, o que foi bastante impressionante para a época, mas parte disso pode ter sido porque ele estava executando o Windows XP ainda em 2009. Deixe-me dizer isso de novo. A Asus enviou um sistema operacional de 8 anos nesta máquina. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar executar um sistema operacional de 8 anos no seu PC principal? Não seria incrível? Não consigo imaginar. Isso é simplesmente inacreditável. De qualquer forma, já que este tem XP e um disco rígido de 5.400 revoluções por minuto, em vez de você sabe, 4.200 revoluções por minuto que havia em máquinas realmente pequenas. Ele roda muito bem. Ele inicializa no desktop em cerca de 50 a 60 segundos, e isso não é tão irracional. Então esta máquina realmente não precisava do Spreadsgate, e é por isso que não o tinha. Não consegui encontrar um dos EPCs que realmente vieram com ele, mas as especificações de todos eles eram bem parecidas. E você pode baixar um instalador do site da Asus que adicionará o Spreadsgate a praticamente qualquer coisa.
Então eu carreguei este com uma versão que eles venderam em uma de suas placas-mãe. É o P5Q. E eu escolhi isso porque é na verdade uma versão posterior, ligeiramente ajustada. E eu queria mostrar a vocês um pouco de variedade. Então vamos lá. Vamos apenas ligar a máquina. Merda, eu adoro tentar fazer coisas e falar sobre elas ao mesmo tempo. Eu sou tão bom nisso. Só ligue a máquina. Leva um momento para ligar e, diferentemente do que tínhamos na versão da placa-mãe, isso realmente aparece no gerenciador de inicialização do Windows. Então selecionarei que leva alguns segundos para carregar. E aí está. É basicamente o que você viu antes, só que com uma nova skin. Ele ainda tem o Firefox, tem o aplicativo de fotos ruim, o link para o site do jogo, tem chat, tem Skype. A única mudança real é que eles removeram o ícone do gerenciador de arquivos. Mas se você conectar uma unidade USB, ele aparecerá ali mesmo e aparecerá imediatamente. E é exatamente a mesma experiência que tivemos antes. Ele se identifica como ExpressGate 2 e o da placa-mãe era o ExpressGate 1. Então, isso foi atualizado, mas parece que a VM do dispositivo e ou a ASUS ficaram muito felizes com o conjunto limitado de recursos. Eles não tinham aspirações reais. Isso é ExpressGate. Isso é rock and roll. E até onde eu sei, é isso para o nosso tour do ExpressGate na linha de laptops da ASUS. Assim como com suas placas-mãe, eles colocam isso em centenas de modelos de laptops. Eu coloco isso em tudo que é PC aspires. E tudo mais. E assim como com suas placas, é a mesma experiência em todas elas. Até onde eu posso dizer. Eles podem ter trocado um pouco as cadeiras, mas acho que analisamos toda a linha de produtos, de 0 a 7 a 2011, e não encontramos nenhuma mudança significativa. Então, por que me incomodei em mostrar isso a você? Bem, inicialmente era apenas para ter um suporte visual que eu pudesse apontar para isso e dizer: ei, isso faz muito mais sentido do que um laptop, certo? Olha, você não desperdiça tempo de bateria inicializando, isso é legal, certo? Exceto que nesta máquina, os tempos de inicialização não são tão diferentes. Leva cerca de 1 minuto para iniciar o Windows XP e leva cerca de 30 segundos para iniciar o ExpressGate. Eu sei que é o dobro do tempo, mas você mal percebe, e é provavelmente por isso que não foi incluído nesta máquina. Acho que a ASUS distribuiu o ExpressGate principalmente em sistemas que vinham com Windows Vista ou 7, onde teria feito uma diferença muito maior. Então estamos apenas nos divertindo aqui. Isso não é realmente uma demonstração de nada, exceto vamos dar um passo para trás. Levou 30 segundos para inicializar o ExpressGate aqui. A versão da placa-mãe levou 10. Então, qual é a diferença? Vamos voltar ainda mais. Tenho certeza de que você estava se perguntando como eles colocaram o ExpressGate na placa-mãe. Essa é uma pergunta que parece idiota, mas acho que é correto dizer que a ASUS fez as únicas placas-mãe de PC da história que tinham um sistema operacional de horário nobre completo e sem truques a bordo. Por mais limitado que o Splashtop seja, ainda é um recurso muito impressionante para uma placa-mãe. Mas onde ele mora? Como ele inicializa? Bem, infelizmente não há nenhum disco giratório montado na placa, então é óbvio que há um SSD em algum lugar. E é esse cara aqui que está escondido entre esses dois slots, e não há como obter um ângulo de câmera para mostrar o que é. No entanto, boas notícias. Essas placas eram uma porcaria. Meu amigo que comprou essa coisa para mim também me comprou outras duas antes, uma das quais funcionou muito brevemente, e depois morreu, e a outra realmente liga os postes. E então ele reclama que a porta USB está em curto. Embora tenha verificado todas elas, e elas definitivamente não estão. Isso provavelmente significa que o circuito de monitoramento atual dentro do chipset queimou, o que é um modo de falha hilário de 2007. Mas o resultado final é que agora tenho 3 deles, e nada me impede de simplesmente cortar o módulo de um que está morto. Então foi isso que eu fiz. Aqui está, e é bem direto. De um lado, temos um chip Samsung, que, sem surpresa, tem cerca de meio giga ou talvez 1 giga de flash NAND. E do outro lado tem esse chip Phison. A maioria das letras está corroída, então não consigo ler, mas dei uma olhada online e tenho quase certeza de que é apenas um controlador SSD com uma interface PCA ou USB, o que faz todo sentido. E então há apenas um cristal aqui para fornecer uma fonte de clock para o chip controlador, e é isso. Agora, não tenho ideia de como isso se comunica com a máquina. Eu mexi no Linux com várias ferramentas. Não aparece em LCCI ou LCDB. Não aparece nada sobre isso no DMessage. Então, isso não é apenas como um controlador MC que foi incorporado à placa. O que faz sentido. Porque se fosse, provavelmente apareceria dentro do Windows e os usuários poderiam entrar lá e destruir a instalação do ExpressGate. Uma das coisas recorrentes que você ouvirá ao longo desta série é que os computadores eram lentos para inicializar no final dos anos 2000, principalmente porque os ECTs ainda não existiam para o indivíduo médio. Quer dizer, eles estavam lá, mas eram muito caros. Mas foi assim que resolvemos esse problema. Se você instalar o Windows moderno em um disco giratório,
Não importa o quão bom ele seja para um disco giratório, ele ainda inicializará e rodará muito devagar. Na verdade, enquanto eu estava escrevendo isso no script, algo clicou. Todas essas pessoas que comentaram no primeiro episódio dizendo: "Ei cara, 4 minutos não é tão ruim assim. Minha máquina leva 15 minutos para inicializar. Minha máquina leva meia hora para inicializar. Minha máquina leva 6 horas. Estou tentando descobrir como seus PCs podem ser tão lentos. Parece literalmente impossível. Vocês têm discos giratórios? Vocês percebem o quão barato um SSD agora? Você não precisa de um grande. Aqui, eu pesquisei para vocês. 128 GB, $10. Vá comprar um. Conserte sua merda, vamos lá. Mas os SSDs custavam pelo menos $200 em 2007. E muito mais para um realmente decente. E isso é como a maior parte do custo de um EPC para começar. Então isso não era realmente uma opção na extremidade inferior. E os construtores de sistemas não podiam fazer mais nada para consertar a situação porque não tinham nenhuma contribuição direta sobre como o software ou hardware funcionava. Dell, HP, Sony, Asus, eles realmente não fazem nada. Eles apenas colam produtos de outras pessoas. As placas-mães são do mesmo jeito. A Asus tem muito pouco controle editorial sobre o que eles fazem. Eles compram o chipset de outra pessoa. Eles compram o controlador USB, o controlador do disco rígido, o Super IA, os BIOS. É tudo feito por outras empresas. A única coisa que a Asus traz para a mesa é uma placa de circuito para conectar tudo. A única diferença real que já existiu entre uma placa-mãe e outra, naquela época e agora, é se eles fizeram um bom ou mau trabalho. Direto. Se você comprou uma placa Asus em 2008 em vez de uma SS, foi porque a SIS escolheu peças objetivamente piores. Capacitores que morrem. Um conjunto de chips com bugs, um DAC barulhento, mau negócio, carros que quebram em velocidade. Ou eles não pagaram um bom empreiteiro para modificar a BIOS ruim que compraram de uma ala da Asus. Você pagou mais porque eles usaram as tampas de polímero em vez do eletrolítico líquido e obtiveram chipset Intel de ponta em vez do VIA. Melhores ingredientes, melhor pizza. Mas essa é a única coisa que os tornou especiais. Não é nenhuma surpresa que, quando se deparam com um problema de inicialização lenta e não conseguem consertá-lo fazendo com que todos os seus usuários comprem ECTS. A solução da Asus foi enviar ECTS, porque essa era a única solução, e você poderia comprar unidades de estado sólido. Os únicos que eram acessíveis o suficiente para serem montados em uma placa eram tão pequenos que a maioria das distros Linux não caberiam dentro deles. O SSD que a Asus podia pagar era apenas meio giga. Então foi isso que eles tiveram que usar. E eles poderiam ter contratado 8 caras para ficarem sentados apagando grandes pedaços do Debian até que coubesse naquele espaço. Mas novamente não é isso que a Asus faz. Eles não fazem coisas. Eles compram e revendem coisas. Então foi isso que eles fizeram. Eles foram atrás do único produto de software que já existia, e pelo qual eles poderiam simplesmente pagar, sem gastar esforço algum, e colar no hardware que já estavam vendendo para resolver o problema. Então é por isso que o Expressgat SD, aquele que está embutido nessas placas-mãe, levou apenas 10 segundos para inicializar, enquanto o laptop levou 30. Porque esta versão do Expressgat carrega do disco rígido. Como eu disse, eu o instalei para que ficasse no mesmo disco giratório que o Windows está sendo executado. Na verdade, ele fica bem ao lado do Windows. E esse é um tema que continuará a surgir à medida que exploramos os sistemas operacionais instantâneos. Este laptop está fazendo o que normalmente chamaríamos de dual boot. Mas de uma forma incomum, muitos de nós temos feito dual boot desde pelo menos o início dos anos 90. E o processo sempre foi o mesmo. Você instala seu primeiro sistema operacional e depois instala o segundo sistema operacional em uma partição separada do disco rígido. E você faz isso porque eles invariavelmente usam sistemas de arquivos diferentes que não podem coexistir em uma única partição. Então, quando você instala o Linux hoje em dia em um sistema que já tem o Windows, ele geralmente se oferece alegremente para reduzir a partição para abrir espaço. Mas esse processo sempre foi um pouco instável, e acho que o pessoal da Device VM não gostou da ideia de um instalador que qualquer usuário antigo pudesse executar e que reparticionasse seu disco rígido. Isso pode ser perfeitamente comum para uma pessoa que se esforçou para instalar o Linux, que quase certamente entende e aceita os riscos de redimensionar os NTFs. Mas você não pode esperar que o usuário Joe Key entenda que eles podem destruir seu sistema dessa forma. Especialmente porque muitos fornecedores tinham pequenas partições de recuperação ocultas lá que provavelmente não sobreviveriam ao processo. Então, quando você instala o Expressgat, ele apenas despeja um monte de arquivos na unidade C em uma pasta chamada ASUSys. Se abrimos isso, aqui estão todas as coisas que constituem o Expressgat. Este kernel bin. Não consegui desmontar isso com nenhuma ferramenta à minha disposição, mas acho que é uma cópia compactada do kernel do Linux mais um sistema de arquivos básico. E então, todos esses arquivos SQs, esses são o resto do software. Existem esses arquivos B, acho que são o sistema base, e então os Java, acho que são aplicativos. Então, há um aqui para o GDK, um para o Apache, um para os protetores de tela, um para o navegador da web e assim por diante. Eles podem ser facilmente extraídos e são basicamente apenas, você sabe, pacotes de software Linux normais. Se detalharmos este, você pode ver que ele tem todos os pedaços e partes para serem espalhados por todo o sistema de arquivos. E aqui está a maior parte do Firefox, por exemplo. Todas essas coisas somam cerca de 400 megabytes, então é realmente um pouco maior do que eu esperava.
De qualquer forma, eles tornam isso inicializável, adicionando uma entrada ao carregador do NT. Inicialize qualquer um. O que eu não sabia que você podia fazer, eu acho. O NTLoader permitirá que você especifique um nome de arquivo em uma partição NTFs. Isso parece frágil de alguma forma. Mas de qualquer forma, isso aponta para o CD Bootloader. Eu dei uma olhada lá dentro um pouco. Parece que provavelmente é uma cópia modificada do Ruby, o bootloader padrão do Linux. E de fato, enquanto eu estava mexendo nisso, acidentalmente renomeei a pasta Azul Sys. Então, quando tentei inicializar, ele não conseguiu encontrar nenhum dos arquivos, e simplesmente me jogou em um GRUB para o menu dos. Imagino que eles estejam apenas puxando um driver de sistema de arquivos NTFs e então carregando em cadeia naquele bin do kernel. Ele provavelmente apenas extrai o sistema base para a memória, e depois que está em execução, descompacta esses arquivos SKIPs, na hora conforme necessário. Então, agora que vimos como isso funciona, você provavelmente está se perguntando se pode modificá-lo. Responda sim. Como a versão instalável do Expressgat é apenas alguns arquivos no seu disco rígido, nem é preciso dizer que as pessoas aprenderam a hackeá-lo. Alguns sites naquela época tinham pacotes que você podia adicionar apenas soltando-os na pasta do ASUC. Não consegui fazê-los funcionar, provavelmente porque foram feitos para alguma subrevisão inescrutável do software. Mas você sabe, provavelmente foi um passo decente para tornar isso o que os nerds realmente queriam. Algo simples e rápido, que oferecesse um terminal para a resolução de problemas e um cliente IDF para perder tempo. Até mesmo um módulo que supostamente permitiria que você acessasse o sistema de arquivos na variante SD. Mas não sei se isso realmente funcionou, e sinto que isso anula o propósito. Então, em resumo, o que temos aqui é bem direto de um ponto de vista técnico, além do SSD secreto escondido nas placas-mãe, o que é bem estranho, eu admito. Este produto é apenas uma distribuição Linux muito básica e reduzida que usa algumas técnicas incomuns, mas de forma alguma únicas, para coexistir com o Windows e obter inicialização rápida. É algo que você sabe, o Fedora não faz, mas já foi feito antes. A única coisa que o torna notável é que a ASUS fez isso em vez de, você sabe, alguns adolescentes alemães. E de fato a ASUS não foi a única que fez isso. O Expressgat era apenas a versão deles do dispositivo desktop. VM vendeu para várias outras empresas e tenho certeza de que há mais por aí do que eu imagino, porque esse tópico é incrivelmente difícil de pesquisar. Ninguém além de mim se importa com o Splashtop desde pelo menos 2010, e acho que ninguém realmente se importava mesmo naquela época. Como eu disse, a maioria de nós nem se preocupou em verificar o que era o Expressgat. Duvido que alguém tenha se importado em rastrear toda a árvore genealógica, especialmente porque, se você realmente se esforçar, descobrirá que não há nada que vale a pena aprender. Então, 99,9% do que encontrei são apenas press releases ruins, sem detalhes e os vídeos mais antigos e borrados do YouTube que você já viu. Então, a cada 2 semanas descubro um novo ângulo sobre esse assunto que nunca foi mencionado em nenhum outro lugar. E isso significa que provavelmente encontrarei mais variantes do Splashtop, eventualmente. Mas aqui está o que eu desenterrei até agora. O Splashtop foi revendido pela Lenovo como Quick Start e pela HP como Quick Web, e pela LG como o atrozmente chamado Smart On. O computador tem um Smart On. Não tem um exemplo funcional desse último, o que é meio chato, porque, com base nas fotos borradas que encontrei, acho que ele tem alguma funcionalidade interessante. Mas eu tenho exemplares dos outros dois. Esses Lenovos e este HP estão todos executando as versões que eles mostraram que foram enviados. Mas não fique muito animado, porque o tour não vai demorar muito. O primeiro aqui, o IdeaPad S10 e da Lenovo, é quase exatamente igual às 2 últimas versões que analisamos. Para ligá-lo, basta ligar a máquina e ela exibe a tela inicial, assim como a versão da placa-mãe. Vamos escolher algo. Ele é inicializado e você pode dizer que é exatamente a mesma coisa, apenas com um papel de parede diferente. Isso é instalado no disco rígido. Não há truques de SDI e não há realmente nada para falar. Tudo é exatamente o mesmo. A única coisa que torna isso especial é que esta máquina em particular tem um botão que você pode pressionar para pular a tela inicial e ir direto para o Windows. Acho que para economizar 10 segundos de atraso. Não tenho certeza do porquê a Lenovo achou que isso valia um botão de hardware inteiro, mas você sabe, aí está. Não há nada para escrever para casa. O próximo é este Lenovo Ten Tree de alguns anos atrás, que foi desfigurado de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Acho que eles realmente gravaram a laser o nome da escola no topo desta máquina. Isso é bárbaro. Agora eles fizeram algumas mudanças reais. Em vez de exibir a tela inicial por padrão, esta máquina só a carrega se você pressionar o botão Keys à direita do monitor. Esse botão não faz nada dentro do Windows, então você pode facilmente deixar de perceber os recursos aqui. A única maneira de descobrir que esta máquina tem um sistema operacional alternativo é estar mexendo no sistema enquanto ele está desligado e acidentalmente apertar o botão. Isso fará com que ele ligue e inicialize diretamente no Splashtop. E você ficará incrivelmente confuso porque seu computador agora está executando um sistema operacional alienígena que você nem sabia que estava nele. E acho que posso dizer com segurança que esta foi a experiência de todas as pessoas não técnicas que já compraram um desses.
De qualquer forma, esta versão do Splashtop é completamente diferente das outras. Se não dissesse o nome no canto inferior esquerdo, você nunca imaginaria que este é o mesmo OSHead. Esta é, na verdade, a tela inicial. Isso ainda não inicializou o sistema operacional completo. Este é o mesmo lugar em que você escolheria um dos ícones grandes antes de apertar Enter nas outras máquinas. Mas este, em vez disso, fornece uma lista de sites mais visitados. Depois que você realmente escolhe algo, aí o desaparece e não volta, provavelmente para economizar memória, mas ainda é um recurso interessante para economizar tempo. Vou ter um tempo terrível demonstrando essa coisa porque esta máquina tem o pior trackpad de qualquer laptop que já usei na minha vida. Ótimo trabalho, Aziz. Então aqui está a área de trabalho e o inicializador parece ter muito mais coisas nele. Temos o navegador da web, jogos e Skype de costume, mas também temos e-mail, Facebook, Flickr, Twitter, YouTube, CNN e Pandora. Essa coisa parece absolutamente carregada, mas é claro que a realidade é bem decepcionante. Se abrirmos o navegador da web, com certeza é o navegador da web. Sem surpresas aí, e o ícone de jogos ainda é apenas um atalho para uma página da web. Skype é Skype, mas quando chegamos ao ícone de e-mail, algo interessante acontece. Ele abre o que parece ser um programa normal que pergunta qual serviço de e-mail você usa. Isso me deu esperanças de que isso poderia incluir um cliente de e-mail real, mas na realidade, isso é apenas uma tentativa estranha de facilidade de uso. Seja qual for a sua escolha, tudo o que ele faz é abrir um navegador e levá-lo para aquele site. Eu realmente não sei qual era o objetivo disso. E para surpresa de ninguém, o resto desses ícones de inicialização fazem exatamente a mesma coisa. Eles apenas abrem páginas da web, todas as quais estão agora, é claro, quebradas. Agora há um botão que permite personalizar a barra de ferramentas e que abre esta biblioteca que tem um monte de outros sites nela. E para ser honesto, este não é um recurso tão ruim. As imagens pré-carregadas são maiores e parecem melhores do que um ícone de barra de favoritos convencional. E isso representa a maioria dos sites que a pessoa média estaria visitando naquele momento. Se você pesquisar aqui, verá que na verdade há alguns programas reais. O bate-papo é o mesmo de antes, e ele ainda tem o visualizador de álbum de fotos de baixa qualidade. Nenhum deles foi alterado de forma alguma. Mas o que eles adicionaram é algo que deveria estar lá na versão 1, um tocador de música, assim como o aplicativo de fotos. Ele pode reproduzir arquivos de uma unidade USB ou pode lê-los diretamente do seu disco do Windows. Basta abrir isso aqui e você pode pesquisar e encontrar qualquer MP3 que tiver. Imagino que ele não reproduza mais nada. Ainda é baseado no Adobe Flash e é provavelmente por isso que o medidor voo animado só atualiza cerca de 6 FPS. Mas francamente, isso é bastante utilizável. Achei ridículo que o primeiro Splashtop Asus Crestgate não incluísse um tocador de MP3, mas agora que está aqui, acho que isso realmente atende às necessidades do Joe Magic. Simplesmente não está claro para mim que o Windows não teria esse recurso é novamente vendido com base no Fast Boot. Quero dizer, é literalmente chamado de Quick Start como este show. Bem, esta máquina tem o disco giratório original que veio com ela, então deve ser tão lenta quanto sempre foi. Ele veio com o Windows 7 Starter, mas foi apagado quando comprei. Então instalei o 7 Professional, que se alguma coisa, deveria ser maior e mais lento. E ainda assim, quando eu cronometrei, o tempo de pressionar o botão liga-desliga até chegar a uma área de trabalho foi de apenas cerca de 40 segundos. O que é amendoim. Agora não foi assim que a máquina foi enviada. Para ser justo, a Lenovo era bem conhecida por realmente destruir apaixonadamente seus sistemas com quantidades flagrantes de cheatware. Então talvez fosse muito mais lento quando vendido. É possível, mas a questão é que isso saiu na era do Windows 7. O 7 era apenas mais eficiente que o Vista, e eu imagino que quando isso foi lançado no início de 2010, a era de tempos de inicialização incrivelmente lentos provavelmente já estava chegando ao fim. Quer dizer, com base na minha pesquisa, a maioria desses sistemas operacionais de inicialização rápida parece simplesmente evaporar por volta de 2011. Talvez seja porque todos os fornecedores perceberam que o software era meio ruim e que ninguém o amava. Mas é igualmente o mais provável que seja por causa das melhorias de velocidade do Windows 7, da RAM, ficando mais barata e assim por diante. Os computadores estavam apenas melhorando. Então eu simplesmente não sei se essa máquina poderia ter se beneficiado do modo de inicialização rápida. E essa provavelmente foi a história com o nosso espécime final também. Este HP EliteBook 8440p foi lançado no final de 2010, e é, relativamente falando, um sistema fera. Eu acho que ele tem 14 polegadas, tem uma CPU Wi-Fi e tem portas suficientes para ser um substituto de desktop em uma emergência. Então não é nada parecido com os netbooks que estávamos analisando.
Você não equilibraria isso exatamente na palma da mão aberta, enquanto liga por 2 minutos para consultar a programação de um teatro, mas talvez usasse por um período prolongado fora de casa. Isso eu admito. Um HP forneceu seu próprio Splashtop, e era novamente um recurso que você poderia facilmente perder. Para acessar o HP Quick Web, você tem que pressionar este ícone de globo aqui, que você mal consegue ver, e é um daqueles sensores capacitivos esquecidos por Deus e desnecessários. Então nem parece um botão. Você poderia facilmente pensar que é apenas uma luz indicadora, especialmente porque se você tentar pressioná-lo, nada acontece. Leva um bom segundo para registrar um pressionamento, e então a máquina acende. Leva cerca de 15 a 20 segundos para carregar. E agora você está no Quick Web. E é chamado de Quick Web porque o web é literalmente tudo o que ele pode fazer. Ele inicia diretamente no Firefox. Ele nem pergunta. Ele está permanentemente maximizado e não há outros aplicativos disponíveis. O navegador real é idêntico aos outros Splashtops que vimos. Ele só tem um tema escuro. Se passarmos pelos menus, você pode ver que ele tem exatamente as mesmas modificações. Então você não pode realmente fazer nada com ele. Ele carregará sites se eles não excederem as capacidades da era 2010. E pronto. A única outra parte com a qual você pode interagir é o painel de controle, que na verdade foi substancialmente modificado. São basicamente as mesmas configurações usuais, mas eles também adicionaram esse recurso que limpa a partição do usuário toda vez que você o desliga, o que eu acho que é para que, se esta for uma máquina do governo, sua navegação pornográfica não seja registrada. Então sim, isso é o Quick Web. É só isso. Nós realmente tivemos uma trajetória de descida aqui, não é? É hora do Splashtop em análise. Na minha opinião, e sendo totalmente injusto com ele, o Splashtop teve um começo brilhante. As coisas pareciam boas no início se você fosse otimista em 2007, quando ele apareceu nas primeiras placas mãe da Asus como um dispositivo discreto, somente leitura que sempre poderia ser confiável para inicializar, não importando em que condição os sistemas estivessem e que fosse imune a vírus e falhas de disco. Um indivíduo experiente em computadores poderia ter dito: "Uau, um dia isso pode fazer parte de todos os computadores. A Asus pode realmente ter algo aqui. Isso pode ser tão universal quanto pressionar delete na inicialização. Eles só precisam lançar a versão 2, torná-la um pouquinho mais flexível." Este é um protótipo, uma prova de conceito. Com a Asus financiando o desenvolvimento posterior por um puro senso de boa vontade, o que podemos admitir como a única explicação concebível para o motivo pelo qual eles decidiram comprar milhões de licenças para essa coisa. Tenho certeza de que em 1 ou 2 anos receberemos atualizações regulares em vez de um navegador, que ficará rapidamente estagnado. E terá um media player e alguns utilitários de sistema realmente cruciais, sem os quais não podemos viver. E então, o Splashtop será o queridinho do mundo da tecnologia, igualmente amado por pessoas que só podem pagar netbooks ruins. Pessoas que consertam computadores, mas nunca parecem ter um CD ao vivo do Linux em mãos, e pessoas que têm a voz. Mas não foi assim que aconteceu. Em vez disso, até onde posso dizer, o Splashtop viveu por 3, talvez 4 anos, essencialmente inalterado, e ninguém realmente notou isso. Na verdade, a Asus até se afastou dele. Eventualmente, algumas de suas máquinas em 2010 começaram a oferecer o ExpressGate Cloud, que na verdade era um produto totalmente não relacionado de um fornecedor diferente, o que veremos em um vídeo posterior. A história do Splashtop simplesmente desapareceu. Então, para concluir, se você nunca se preocupou em investigar a tela inicial em sua nova placa-mãe ou o pequeno botão Keys estranho em seu IDEAPAD, não se preocupe, você não perdeu nada. Eu fiz deste o segundo episódio desta série, não porque o ExpressGate fosse a coisa mais emocionante no mundo dos sistemas operacionais de inicialização rápida, e eu mal podia esperar para cobri-lo, mas porque eu sabia que a Asus tinha empurrado este produto estranho na frente de toneladas de pessoas, e nos deixou todos perplexos por mais de uma década. E em menor grau, outras empresas o colocaram na frente de mais pessoas. E eu queria colocar tudo para dormir. Quer dizer, essa é literalmente a razão pela qual comecei a pesquisar essas coisas. Eu estava sentado um dia e disse a mim mesmo, ExpressGate? O que diabos foi isso? Vamos descobrir. E todo o resto nesta série de vídeos surgiu dessa pergunta. Então eu só queria tirar isso do caminho para que possamos passar para as coisas realmente legais. Por exemplo, até mesmo esta máquina, com sua versão extremamente chata do Splashtop, tem visões muito mais fascinantes para nos mostrar. Você não verá isso novamente até o episódio 5 ou algo assim, mas se você pressionar o primeiro botão na faixa de controle em vez do segundo, em vez de inicializar o Windows ou o Quick Web, ele inicializa uma terceira coisa secreta que carrega cerca de 5 vezes mais rápido. Mas se você quiser descobrir o que diabos foi isso, você terá que ficar ligado. Porque primeiro temos que cavar no pedaço de software mais distorcido e amaldiçoado de toda essa narrativa, e honestamente, uma das soluções mais abomináveis. Quer que já vi para qualquer problema tecnológico na minha vida? Eu definitivamente não guardei o melhor para o final, e este vídeo nem vai ser muito longo. Então traga um novo par de calças. Você vai precisar delas. Supondo que eu consiga fazer isso fazer sentido em um formato de vídeo. Espero vê-lo quando isso for lançado. Mas por enquanto, obrigado por assistir. Esta série tem sido uma explosão de fazer até agora. E se você gostou, considere assinar para descobrir quando o próximo episódio for lançado.
Lembre-se de ativar as notificações se quiser receber um jingle no seu telefone. Se você realmente gostou, considere me apoiar no Patreon. Essas máquinas representam talvez um quinto dos sistemas que comprei para demonstrar para você. E ainda há mais que tenho que pedir no eBay sem ver, na esperança de obter uma com uma partição de recuperação intacta. Eu não poderia continuar comprando esses laptops ruins sem o apoio dessas pessoas, que também mantêm as luzes acesas no meu estúdio e compram cerca de um terço das minhas compras. Então, sou incrivelmente grato a todos eles. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir. É hora do burrito. Hora do burrito. Hora do burrito. Hora do burrito.